Pessoal, pegue aí o seu livro, o seu caderno, né? Seu caderno número 2, né? Aí na página... É a página aqui. Na página 32. Aí tem o capítulo 3. Gênero, relato de viagem. Veja aí, ó, a imagem. E aí que o garoto ele está feliz porque o que deixa entender é que ele está numa viagem. Gênero, relato viagem, e ele está bastante feliz, dá para notar na imagem. Aí tem, ó, aí dá para perceber também que eles estão, que aí é um guia de turismo, esse rapaz que está em pé, guiando o barco, né? E os que estão tirando fotos estão viajando. Aí temos aí, ó, pessoal, aqui na leitura. Quando alguém pergunta a você sobre uma viagem inesquecível, o que vem à sua cabeça? Uma viagem que já fez ou uma viagem que você sonha em fazer? Que experiências você gostaria de guardar na memória? Com quais pessoas você gostaria de viver essas experiências? Pessoal, eu gostaria muito que vocês respondessem essas questões, essas perguntas em um texto. Então, você vai responder o seguinte: com quem você gostaria de estar viajando neste momento? Seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, uma pessoa da família, primo, prima. Para que lugar você gostaria de viajar? Onde você gostaria de estar neste momento viajando? Isso aí, você gostaria que você escrevesse um texto. Isso aí é um texto que você... É o primeiro texto que eu gostaria que você escrevesse, produzisse. Gostaria que você produzisse esse texto em 20 linhas. Aí depois que você produzir esse texto, você vai fazer um segundo texto, né? E segundo texto? Aí você vai dizer aí que viagem você fez. Veja aí que no início, na leitura diz assim, ó: quando alguém pergunta a você sobre uma viagem inesquecível, o que vem à sua cabeça? Uma viagem que você fez ou uma viagem que você sonha em fazer? Então, primeiro você vai escrever uma viagem que você gostaria de fazer. Quem você gostaria de estar, de viajar, para que lugar, né? E se você fez alguma viagem para algum lugar, você escrevesse um segundo texto. Se você foi para algum lugar inesquecível, um lugar maravilhoso, você escreve o segundo texto. Aí, continuando, aí, ó, das primeiras semanas... Pessoal, esse texto aí, você tem que ver que está na página 34, viu? Na página 34. Aí tem, ó. Aí, ó. Nas primeiras semanas, após o retorno das aulas, a professora Juliana sempre reservava uns minutinhos no início da aula para algum aluno contar uma experiência interessante que marcou suas férias. Aí tem aí, ó: professora, posso começar contando minha experiência hoje? Claro que sim. O que vai acontecer, pessoal? Você vai escrever a sua redação contando essa história, a viagem que você gostaria de viajar, com quem, e você vai fazer isso hoje. Aí quando for da segunda-feira, aí em aula síncrona, ou na segunda, ou na quarta-feira,
Cada um vai ler a sua redação na aula síncrona pelo Google Meet. Então você vai ler a sua redação na aula síncrona ou na segunda-feira, se a aula for síncrona for na segunda, ou na quarta-feira. Os alunos vão escrever a sua redação contando que viagem você gostaria de fazer, para que lugar, por que você gostaria de ir para esse lugar, com quem você gostaria de ir para esse lugar. Você vai escrever a sua redação em 20 linhas no mínimo. No mínimo 20 linhas e no máximo 30. Ok? Você vai relatar você vai relatar uma viagem que você fez depois. Eu gostaria que você, nesse momento, você escrevesse que viagem você gostaria de fazer. E essa redação que vocês vão escrever não é para me enviar no momento. Não é para enviar no grupo, não. Do WhatsApp, não. Você vai ler primeiro. Depois que você escrever, você não me envia. Você vai ler a sua redação na segunda-feira ou na quarta-feira. Se a aula síncrona for na segunda, você lê na segunda. Se a aula síncrona for na quarta-feira, você lê na quarta. As aulas síncronas são pelo Google Meet. Ok? Aí tem, pessoal, o que é um relato de viagem? O relato é um gênero textual do domínio da memória das ações humanas e tem por objetivo relatar experiências. No caso do relato de viagem, os registros são baseados em momentos experienciados em lugares que marcaram a vida de quem escreve, longe de seu lugar de origem. Né? Se é viagem, não é? Então, agora, não necessariamente, né? Longe do seu lugar de origem, né? Porque, no caso, se você estiver num lugar de origem, você viajar para outro lugar. Agora, você pode morar em outro lugar, né? Você pode morar em outro lugar, já. E você pode viajar para o lugar de origem. É interessante isso aí. Mas eu entendi a lógica da explicação. Então, aí tem aí, ó. Relato, vem do latim relatus, levar de volta, transportar para o passado, tal. Aí tem relato da atualidade. Aí depois tem aí, ó. Aqui, ó. Tá escrito bem aqui, assim, ó. É um texto narrativo que resgata experiências vividas por seu autor. Isso aí tá dizendo que é relato. No caso, relato de viagem, não é? Aí tem aí, ó. Após o relato da aventura das férias de Cauê, a professora pediu que Letícia fizesse uma leitura em voz alta para toda a sala de um exemplo de relato de viagem, já que eles vinham fazendo isso oralmente há dias. Vejamos. Pronto, pessoal. Aí onde está aí a questão número 1, aí, ó, antes da leitura. Relacionando as imagens que ilustram a viagem ao título do texto, que antecipações sobre o tema do relato são possíveis de fazer? Então, pessoal, se você vai responder isso aqui, ó. Você vai responder isso aqui sobre esse texto aqui, ó. Sobre esse texto. Ok? Aí você... Aqui é por isso que está escrito aqui, ó. Antes da leitura. Aí você vai responder essa pergunta aqui de acordo com essa leitura. Aí você vai ler esse texto aqui, ó. Esse texto aqui, pessoal, nós vamos ler em outro momento. Se der tempo, a todos lerem as redações na aula síncrona, sobre a viagem que você gostaria de fazer, com quem. Aí, se der tempo, eu vou pedir para um aluno ou uma aluna ler esse texto aqui.
ou pode ser 2 alunos ou 3. Uma leitura coletiva. Aí temos aqui, ó, pessoal, após a leitura, que tipo de viagem relata o texto lido? Então, para você responder essa pergunta aqui, ó, para que você responda esta pergunta, você vai ter que ler esse texto. Ok? Para você responder essa primeira, você vai ter que ler o texto também. É por isso que diz assim, ó, antes da leitura. Aí tem essa pergunta aqui, ó. Que é, aí tá dizendo, ó, tá dizendo aqui, ó, antes da leitura. Para você responder essa pergunta, qual é a leitura? Essa daqui, ó. Essa. Que está na página 35. Aí você vai responder essa primeira pergunta aqui, ó, de acordo com esse texto que você vai ler, que está na página 35. Na página 35, 36 e 37. E aí tem aqui, ó, após a leitura. Após a leitura tem aqui, ó, que tipo de viagem relata o texto lido? Então, que texto lido? Esse daqui, ó. Aí terceiro, esta não é a primeira viagem de Jair, que Jair faz e relata. E isso fica marcado no texto quando ele diz que. Aí tem a letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, leia tranquilamente. Aí você vai, então pessoal, você vai justificar a sua resposta aqui, ó. Quando você dá uma resposta, você tem que justificar. Justifique sua resposta. Você vai justificar sua resposta aqui, de acordo com esse aqui, ó, com esse número 3 aqui, ó, né? Vai ter as alternativas, porque não é legal você apenas marcar uma alternativa sem justificar. Então é bom que você justifique, você vai justificar sua resposta aqui, ó, ok? Aí tem o 4, ó. Em alguns momentos na introdução do texto, o autor faz comparações do momento relatado com o universo da música. Cite 2 excertos que mostram essa comparação. Ok? Para você responder essa pergunta aqui, lê o texto novamente. É muito bom nós lermos o texto 1, 2, 3 vezes, quando necessário. Ok? Aí tem o número 5 aí, ó. O termo em destaque está retomando uma palavra citada anteriormente. Essa palavra é. Aí tal. Que palavra? Aí você vai, ó. Guardamos a fração de alimento que cabia a Marquinhos para entregar-lhe em Andaraí. Tá, pronto. Aí, contextualizando os elementos da narrativa. Então, pessoal, para não ficar bem extenso o vídeo, ok? Nós vamos dar continuidade na próxima, na próxima aula, veja só, na próxima aula, após a leitura das redações. Nós vamos continuar isso aqui, ó, contextualizando. Nós vamos dar continuidade aqui na página 38, nós vamos dar continuidade à página 38, mas você pode ler, para ficar bem inteirado sobre o assunto. Esse contextualizando aqui, nós vamos estudar depois da aula síncrona, que vocês vão ler as redações, ok? Aí nós vamos dar continuidade aqui com contextualizando elementos da narrativa. Ok, pessoal? Abraço, tchau, e a gente se vê na próxima aula, ok?